Você já ouviu falar sobre o casamento falso da Victoria Rufo? Eu tenho assim uma grande simpatia pela Victoria, não só eu, o México todo ama ela, até a Rússia, eu tenho um amigo lá na Rússia chamado Dmitry, que ele me conta que a Simplesmente Maria fez um grande sucesso lá, ele assistia com a avó dela. Então a Victoria Rufo, no geral, ela é muito querida. Porém, esse canal aqui não foi feito para passar pano ou para ser chapa branca, até mesmo porque o video show já acabou. Mas também não é a nossa intenção aqui ficar perseguindo o artista. Simplesmente eu venho aqui, né, reportar e documentar sobre a vida dessas figuras públicas como a Victoria Rufo, e ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. É mais ou menos se fossem pegar uma cagada que a gente já fez na vida e expor no YouTube ou na televisão, a gente ia estar mais cancelado do que a Carol Conká juntamente com o Biel. Ou talvez não chegasse a tanto, mais próximo. Eu estou dizendo isso porque a Victoria Rufo ela também não está passível de erro, muito pelo contrário. E eu acho, por tudo que eu já vi, que eu fiz aqui uma investigação pesada, eu tenho uma opinião. Mas eu não quero que você concorde com minha opinião sem ver todos os argumentos, sem ver toda a história que eu vou mostrar para você aqui agora. Então assista esse vídeo até o final e depois escreve aí nos comentários o que é que você acha. Bom, acontece o seguinte, quando ela estava gravando a novela Simplesmente Maria, isso em 1989, ela conheceu um comediante chamado Eugenio Derbez. Uma coisa interessante é que desde o início a gente consegue ver que eles têm assim visões completamente diferentes sobre o seu relacionamento. Ela diz que era ele que ia lá nas gravações da novela com a desculpa de ver a sua mãe, mas na verdade ele estava indo lá para paquerar com ela. Já ele diz que ela é que ficava mandando recados através da sua mãe e aí a sua mãe passava para ele, ou seja, eles não chegam a um acordo nunca. Antes de se envolver de fato com a Victoria Rufo, Eugenio Derbez já tinha dois filhos. Uma era a atriz Aislan Derbez, que eu já falei dela aqui no canal, que eu acho ela assim uma má atriz. Essa Aislan acho que nasceu em 84 por aí, e o segundo filho do Derbez, já com outra mulher, com a Silvana, ele nasceu, se eu não me engano, em 1992. Segundo contou a Silvana no canal do YouTube do próprio filho, ela disse que ficou sabendo de que o Eugenio traía ela com a Victoria Rufo. O filho dela, Badir, tinha apenas 5 meses de vida. O bom da Silvana é que ela é muito sincera. Ela contou que antes de ser traída com a Victoria Rufo, ela já tinha colocado um chifre lá no marido. Então é aquela coisa, né? Em chifre trocado, o peso é menor. Pois bem, então saiu na imprensa que a Victoria Rufo estava grávida, e para aplacar a perseguição dos meios de imprensa, né, que já que todo mundo já sabia que ela estava grávida, a pergunta era, ela está grávida, mas será que ela está casada? Será que ela está juntamente com o Derbez, ou será que cada um vai ficar para o seu lado? Então o que foi que eles decidiram? Decidiram comprar uma aliança para usar essa aliança e assim talvez, né, acalmar mais os meios de imprensa sobre essa coisa, se teve adultério ou se não teve. Bom, segundo conta tanto o Derbez quanto a Victoria, no dia de dar a aliança, o Derbez a surpreendeu com um casamento surpresa. Eles pegaram lá o vestido de noiva da mulher, né, da amiga do Derbez, colocaram na Victoria Rufo, ela estava até de calça jeans, mas não teve problema, colocaram assim por cima, dizendo o Derbez que até amarraram o vestido ali com durex. O Derbez tinha dito que eles estavam indo para uma reunião juntamente com outros comediantes. Aí quando chegou, ele falou, não, vamos casar agora. Aí tinha lá o padre, um cara lá vestido de padre. Se casaram assim dessa maneira engraçada. Segundo o Derbez, logo depois do padre lá dar a bênção, eles pediram um monte de hambúrguer, comeram assim em qualquer lugar. Não teve nada. Porque para o Derbez estava muito claro que era somente uma brincadeira. O problema é que, segundo a Victoria, na cabeça dela, o casamento não era em real não. Ela conta nas entrevistas que foi depois de um tempo que o Derbez disse para ela que, olha, aquele casamento ali não valeu, o padre era à toa, era tudo brincadeira. Ou seja, uma enganação horrível. Porém, a coisa fica pior. Fica pior por quê? Porque para o Derbez não foi uma enganação. A Victoria sabia sim que era um casamento falso. Então fica a palavra do Derbez dizendo que ela sabia e ela dizendo não, eu não sabia de nada, eu fui enganada. Como é que se vai resolver então essa situação? A Victoria conta que sofreu muito quando ficou sabendo que o casamento era falso, enquanto o Derbez fala, como assim? A gente ficou junto por 5 anos. Ela não sabia esse tempo todo, ela sabia desde o primeiro momento. E além do mais, ela só utilizou essa coisa do casamento falso, só surgiu
quando ela precisou que os advogados apertassem ali de alguma maneira para que ela pudesse tirar a pátria potestade, no Brasil já sei que se chama o pátrio poder do pai, ou seja, tirar todo o direito que o pai tem sobre o menino. Inclusive, ela conseguiu contra ele uma ordem de restrição que proibia o Eugênio chegar perto do filho dela. Isso é uma coisa que geralmente só se faz quando a pessoa é um criminoso. Procurei bastante saber quais foram as coisas que a Victoria alegou para ela conseguir tirar o pátrio poder lá do pai, mas eu não encontrei nada demais. Ou seja, só essa coisa do casamento falso, e também ele não é um péssimo pai, tanto não é que ele teve 2 filhos antes, né, a Yasmin e o Badir, e eles se levam assim super bem, inclusive as ex do Derbez também se levam bem com ele. O único grande conflito que teve o Derbez com uma ex foi com a Victoria. Ela sempre fala que ele não pagava a pensão e que ele não sabia cuidar dos filhos, que ele não era um pai presente, e por isso que ela pediu a pátria protestar. O próprio filho, que se chama José Eduardo, ele falou, porque eles têm um reality show agora na Prime Video, já vou falar um pouco mais sobre esse reality, ele falou que ele lembra de uma vez quando ele tinha ali mais ou menos uns 9 anos por aí, que o pai foi buscar ele na escola, mas na verdade o sequestrou, porque ele não podia chegar perto do menino. O pai se disfarçou ali, enquanto o menino estava esperando que a mãe chegasse, ele pegou o menino e saiu com ele, e aí quando foi devolver para a mãe, a Victoria já estava ligando lá para a polícia. Então eu não consigo acreditar que um pai que faz isso, de se disfarçar e tudo mais, para ter ali um momento com o filho, não acredito que ele seja assim um pai tão ausente ou tão péssimo. Tanto é que ele sempre, como eu falei, sempre se deu muito bem com os outros filhos. Quando o José Eduardo tinha 8 anos de idade, em que o pai quase não o via, mas ainda não tinha essa restrição como tal, eles foram fazer um programa juntos. Como assim? Qual é a lógica? Eles dois estão brigados, um querendo matar o outro, por que foram fazer um programa juntos? Na verdade é porque o Derbez tinha um programa de comédia, então ele chamou a Victoria Rufo para fazer um sketch. Sketch é mais ou menos isso que o Porta dos Fundos faz, né? Um quadro ali curtinho, uma brincadeira. Nesse sketch estava o Derbez, a Victoria e o menino. E aí nesse sketch eles faziam tipo uma paródia do que os meios de imprensa falavam na época, de que ela não deixava o menino ver o filho. Então colocaram lá o menino com um saco na cabeça e o Derbez pedindo, oh, tira o saco para eu poder ver a cara dele. Ele, não, eu não... E ela falando, né, a Victoria, eu não posso sacar, eu não posso tirar, você não viu que eu quero lhe proibir de ver o menino, fazendo ali uma brincadeira. Por que ela aceitou fazer isso se de fato na vida real estava acontecendo todos esses problemas? É porque outra vez pegava muito mal, porque todo meio de comunicação só colocava lá nas manchetes, né? Victoria Rufo não deixa o pai ver o menino. O filho, José Eduardo, contou que ele lembra que tinha assim um clima muito tenso, existia assim, toda uma tensão no meio dessas gravações, que o Derbez foi lá conversar com ela, falou, perguntando se já estava tudo pronto. Ela, sim, já tá tudo certo, eu já sei o que é que eu vou falar. E foi mesmo só para poder acalmar os meios de comunicação. Bom, com isso, depois aí sim ela conseguiu lá a restrição, ela foi fazer uma novela na Colômbia, ela foi pra Colômbia, deixou o menino lá, mas deixou o menino lá provavelmente com a mãe dela, com outra pessoa, porque ela mesmo assim não permitiu que o menino ficasse com o pai. A Victoria contou em muitas entrevistas de que a separação foi muito difícil para ela. Disse que ela se sentiu feia, gorda, abandonada e que também passou 7 anos fazendo terapia para conseguir superar a separação. Ou seja, não sei o que foi que esse homem fez, por isso que eu disse que eu acho que foi alguma traição, algo que de fato ela não esperava. Mas é aquela coisa, você não pode confundir o rancor com o seu companheiro, companheira, né? Com a situação ali com o filho. Acho eu que com a maturidade da época, ou melhor dizendo, a falta de maturidade que ela tinha na época, o fato também de ser assim, uma grande estrela já naquele tempo, a grande decepção que ela sofreu, que eu não sei o que foi que ele fez, se ele traiu, mas acho que juntando tudo isso ali, ela acabou, né, cometendo esse grande erro, que na minha opinião é um grande erro, fazer toda essa alienação parental, ou seja, distanciar o menino do pai. Olha, se você é fã da Victoria Rufo, já pode se inscrever aqui nesse canal, porque eu acabei de passar um pano aqui pra ela, não sei se você percebeu. Sem poder ver o pai quando criança, ele foi crescendo muito distante do seu pai, dos seus irmãos, então não existia assim um convívio, né? Por isso que a única presença masculina que ele de fato tinha na família era o seu avô, o resto eram todas mulheres. E aí ele conta, né, o José Eduardo fala que ele
contava tudo pro avô dele, eles eram assim grandes amigos de beber juntos. Aí teve um dia que o avô dele falou, vamos beber aqui uma tequila juntos. Ele disse, não, velho, eu vou ter que sair aqui com os meus amigos, amanhã a gente toma. Aí o avô dele falou, sim, então tá certo. Ou melhor, de manhã a gente toma café da manhã juntos, que eu tenho muita coisa pra falar pra você. Tá certo. Bom, ele foi lá sair com os amigos, o que aconteceu? O avô dele morreu, então ele nem pôde tomar o café da manhã. Isso acabou provocando assim um pesar muito grande no José Eduardo, porque o único homem da família com quem ele tinha um vínculo e tudo mais, morreu querendo falar com ele e ele sem falar. Ou seja, ele de fato sofreu com essa falta de presença masculina na família, coisa que teria sido evitada se a Victoria Rufo tivesse deixado ela ter o convívio dele com o pai e com os irmãos. Bom, mas tem aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. Então o José Eduardo começou a perceber que ele tinha muita coisa a ver com o pai. O que? A via cômica. Eu, na verdade, não acho assim muita graça no que o José Eduardo faz e nem no que o Derbez faz. É um humor assim que não me chama muita atenção. O humor do Derbez se parece muito ao do Marcelo Hassum, aquele que era gordinho assim e depois ele emagreceu. Se parece muito o tipo de humor, mas é um humor que dá muita, digamos, audiência. Ele teve assim recordes na bilheteria do cinema. O serviço de streaming Prime Video estreou em 2019 um reality show com a família Derbez, ou seja, De Viaje com os Derbez. Foi aí pela primeira vez que o José Eduardo viajou juntamente com o pai, com seus irmãos. Então eles foram para Marrocos, que inclusive eu já fui lá ao Marrocos. Então eu fui assistir a série, né, o reality, só para ver mais ou menos a relação ali entre eles. Mas eu acabei gostando até bastante da primeira temporada por mostrar o Marrocos, que é bem complicado. Bom, então os dois fizeram essa viagem, a primeira deles juntos. Tem um momento muito engraçado que o menino vai pular de bungee jump. Então ele fala assim pro pai, pai, se eu morrer, liga lá pra mãe e avisa ela. Aí ele diz assim, não, depender de mim, ela vai ficar sem saber. Porque tem 24 anos que o Derbez e a Victoria Rufo não conversam. O Derbez tem assim uma mágoa imensa da Victoria. Quando entrevistam a Victoria, ela não perde muito tempo falando do Derbez. Então percebe-se que hoje ela superou completamente, mas o Derbez não supera. Ele não supera, fica fazendo piadinha sempre, tentando alfinetar ela. Inclusive ela até reclamou numa das entrevistas assim mais recentes, agora em 2020 para 2021, que as últimas declarações do Derbez estavam vindo assim muito agressivas ultimamente. Depois eu fui entender o porquê. É porque imagine, ele fala, nossa, eu perdi uns 5 anos da vida do meu filho sem poder vê-lo. Na segunda temporada de Viaje com los Derbez, no episódio 5, acho que estreou em maio agora, né, de 2021, no capítulo 5 tem uma parte em que está somente o Eugênio e o José Eduardo conversando, e aí eles acabam conversando sobre todo esse processo, esse distanciamento que a Victoria Rufo fez que os dois tivessem e tal. E aí nessa conversa assim que eu achei muito franca, porque reality você já sabe, né? Sempre tem ali uma coisa ou outra que você diz, isso daí foi mais combinado do que o caso de família. Mas essa conversa realmente me pareceu muito sincera e nessa conversa o José Eduardo pediu para o pai tentar superar o que a mãe fez. Então ele pede, esquece isso, suelta lá, ou seja, supera isso. E aí o Eugênio fala, eu vou tentar. Sempre me falam para eu fazer isso, mas eu nunca dei ouvidos e tal, mas agora que você pediu, né? Agora que meu filho tá pedindo, eu vou tentar superar. Bom, com tudo isso, eu vou deixar de gostar da Victoria Rufo? Não, obviamente que não. É como eu falei, né? É que o ser humano, gente, não vale um boneco do Fofão. Todo mundo comete um erro. Ainda mais que o boneco do Fofão, o povo dizia, né, naquela época ali, início dos anos 90, que ele tinha uma espada do diabo dentro do corpo dele. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o pai dela acabou com o Fofão dela para procurar essa espada do diabo. Também falavam isso muito do Baby da família Dinossauro. Eu tinha um boneco do Baby da família Dinossauro e também vieram com essa história de que tinha uma espada dentro, porque aconteceu um caso na cidade que eu fui criado, aconteceu lá perto da casa que eu morava, aqui. Tinha uma mulher que ela estava grávida de quase 9 meses, mas a barriga dela era muito, muito grande, ou seja, parecia que ela estava assim de 11 meses. Bom, ela foi foi ter o menino, né, e dizem que nasceu da barriga dela, olha só pra você ver como é o povo, que nasceu um bebê que era idêntico ao Baby da família Dinossauros. Era um dinossauro com rabo e com tudo.
obviamente, tanto a mãe quanto o bebê nasceram mortos. Eu só não sei se isso é realmente verdade. Hoje eu acredito que não. Eu acredito não. Não, isso não faz a menor lógica, né? Só se ela tivesse transado com um Tiranossauro Rex, ou então, não sei, como um homem assim, jurássico, tipo o marido da Yadira Caridio. Inclusive tem vídeo da Yadira Caridio aqui e desse marido dela que ela roubou lá da Letícia Caldeirão, da Esmeralda. Por isso que a Joelma já canta, né? Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Tá aí a lição de moral. Bom, então essa é a história de todo o casamento da Victoria Rufo. Eu, como falei, acredito mais no Derbez. Não porque eu goste mais do Derbez, acho ele muito sem graça na realidade dos fatos, mas porque diante de todos os fatos expostos, diante de tudo que eu vi realmente. Mas escreva aí qual é a opinião que você tem. Se você é muito fã, tenta desapegar um pouquinho disso de ser fã e tenta analisar aí todas essas coisas que eu falei. Se o pai não é bandido, se o pai não é agressor ou algo do tipo, eu acho que não se deve tirar. Acho, na verdade, um pecado. Mas bom, atire a primeira pedra que nunca pecou, né? Obrigado, gente, por acompanhar esse vídeo até aqui. Curta a bagaça desse vídeo. Se inscreva no canal se também não tiver inscrito, tá? Vai ter a entrevista com a Cassandra. Falei com ela outra vez, ela teve ali muito trabalho, mas ela me disse que entre a última semana e o início de julho não passa. Oremos para que sim. E antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho que pedir para você assistir ao vídeo que eu fiz segunda-feira sobre a Thalia, ou melhor, sobre as Thalias pobres e as Thalias ricas. Obrigado por acompanhar o canal e também ter visto o vídeo até aqui, né? E até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.